Olá, tudo bem? Eu sou José Paramo, CEO e fundador do grupo Tecnosis e do Congresso Preconlub, e é um grande prazer participar deste evento da Fractal, que sempre traz as melhores práticas de manutenção para o mercado, incluindo agora tudo que envolve inteligência artificial. Então vamos começar com essa apresentação que preparei para vocês. A identificação das causas raiz de falhas dos ativos por meio da análise de óleo e da inteligência artificial, e como veremos, muitas outras coisas que temos agora para mostrar a vocês. Vou me apresentar mais formalmente. Em relação à experiência que tenho em análise de óleo, pois esse será um tema que depois vamos conectar com a parte de inteligência artificial. Desenvolvemos para a Shell no México seu programa de análise de óleo, e para a Exxon também, coordenando a partir de Miami. Para uma empresa que na revista Praxis não há análise, como interpretar as análises de óleo para uma empresa dos Estados Unidos? E o que podemos dizer sobre as análises de óleo? Na verdade, os equipamentos, os ativos, o lubrificante é o sangue deles. Portanto, poder identificar quais são as causas raiz das falhas é um aspecto fundamental, e é aí que a parte da análise de óleo se torna muito importante. Quero compartilhar com vocês algumas informações muito relevantes tanto de fabricantes de equipamentos de classe mundial quanto de instituições acadêmicas e de pesquisa, que nos permitem compreender claramente a grande relevância que o aspecto da tribologia da lubrificação tem na confiabilidade dos ativos. Segundo a SKF, cerca de 54% das falhas em rolamentos estão associadas à lubrificação incorreta. Este slide é de autoria da própria SKF. Sem contar a contaminação dos lubrificantes. A FAG deixa bem claro, mais de 50% das falhas em rolamentos são causadas por lubrificação incorreta, e estamos falando de grandes números. E a Caterpillar compartilhou que entre 75% e 85% das causas raiz das falhas dos equipamentos estão associadas à contaminação por partículas nos óleos lubrificantes. A Vickers e a Parker afirmaram o mesmo. Aproximadamente 80% das falhas em sistemas hidráulicos são causadas pela contaminação do óleo. Da mesma forma, a Chevron, renomada empresa de lubrificantes, destaca que 82% das falhas estão relacionadas à contaminação por partículas no lubrificante. A Total francesa, 50%. O modelo Toyota, 60%. Para Timken, a vida útil de um rolamento se perde em função da contaminação dos lubrificantes e chega a 90%. E podemos ter e compartilhar muitos outros casos com vocês, mas o nosso tempo é limitado. A conclusão é inquestionável. A lubrificação incorreta e a contaminação dos lubrificantes representam entre 50% e 58% das causas raiz das falhas dos equipamentos. E então, o que temos aqui, na verdade, o lubrificante, não importa a marca, é o sangue de um ativo. E saber o estado desse lubrificante é como sangue para nós. Isso vai determinar a confiabilidade dos equipamentos. Como uma informação interessante, pense que, em média, a película lubrificante, aquela que permite que todos os equipamentos da indústria funcionem, mede aproximadamente um oitavo de um fio de cabelo. Por isso é muito importante monitorá-la. E vamos direto ao assunto. Para a análise de óleo e depois, para a parte de inteligência artificial, que é um tema central no que vamos ver. O que temos com a análise de óleo? Sem dúvida, é uma das ferramentas mais importantes da manutenção preditiva, de monitoramento de condição, para identificar a causa raiz de falhas, tendências e previsões no óleo e na maquinaria. Junto com as vibrações, representam um poder preditivo de 73%. Conhecendo e fazendo uma boa análise de óleo, podemos saber como estão os aditivos, como está o básico, como está a contaminação. Quem é o inimigo, de acordo com o que acabamos de ver? Como está o desgaste da máquina? E então entramos em algo muito importante que é eliminar as causas raiz das falhas. Podemos fazer uma analogia à análise de sangue como análise de óleo. Então, se determinarmos a saúde desse óleo lubrificante, poderíamos determinar qual é a vida útil e o ciclo de vida dos ativos. Identificar as causas de falha para poder eliminá-las, e isso é muito importante. Qual é a metodologia clássica?
E o que acontece com o óleo durante o seu uso? Vou dar aqui uma prévia para depois chegar ao tema importante. O óleo, assim que começa a trabalhar, imediatamente começa a se degradar. A base são hidrocarbonetos, principalmente minerais ou do tipo sintético, e eles oxidam, se degradam, se transformam em lacas, gomas e vernizes. E o que acontece com os aditivos? Ao trabalhar, os aditivos vão tendo sua concentração reduzida no óleo. É isso que vai fazer com que o óleo se degrade. E além do que eu já disse, existem condições como temperatura, contaminantes, água, partículas, combustível, foligem, etc., que vão fazer com que o óleo atinja uma vida útil determinada. E então existem parâmetros para poder determinar isso. Desenvolvemos uma técnica muito completa na Tecnose chamada ABCDE. Os planetas se alinharam: A de aditivos, B de básico, C de contaminação, D de desgaste e E de eliminar a causa raiz da falha. Minha dica é: se quisermos ser especialistas em interpretar análise de óleo, tanto na parte básica quanto na parte de inteligência artificial, sempre devemos partir dos fatores que são causas raiz de falha e não focar apenas no desgaste. Muitas vezes, comete-se o erro, inclusive em empresas de nível internacional, de engenheiros se concentrarem no desgaste sem observar quais são as causas que estão por trás, as causas subjacentes de um problema. Portanto, para ler um relatório de análise de óleo, precisamos começar de baixo, pelo óleo novo, que é chamado de linha de base ou ponto alfa, e depois analisar como está o conteúdo de aditivos, que é um aspecto fundamental para o desempenho do óleo. Como está a base? Está dentro da viscosidade correta? Está oxidado ou não está? Depois vamos analisar a letra C, que é a contaminação, que é o inimigo, como acabamos de ver. E depois de entendermos como está esse óleo em relação aos aditivos, em relação às suas propriedades, aí sim vamos olhar para desgaste. A falta de aditivos, o estado incorreto da base ou a contaminação são causas raiz de falha. O desgaste é um efeito do que foi mencionado anteriormente. Então, precisamos chegar até ao topo da pirâmide. A letra E, que é eliminar a causa raiz da falha, onde vamos envolver outros aspectos. Qual é uma metodologia bem avançada para interpretar a análise de óleo? Definimos o ponto alfa, que são as características do óleo novo, a linha de base, como está indicado aqui. Com base nisso, calculam-se os limites, e felizmente hoje existem muitas referências, inclusive da ISO e do ACPM, para unificar os critérios. Sabemos que cada empresa de lubrificantes, consultoria e fabricantes de equipamentos têm seus próprios limites para análise de óleo, mas aqui está o grande mérito da ISO, que, como sabem, permite que todos falemos a mesma língua. Temos uma nova norma, a ISO 14830, que convido vocês a conhecerem. Nós a analisamos a fundo e temos um conhecimento realmente especializado sobre o tema. Podemos afirmar que 99% dos limites propostos pela ISO estão perfeitamente corretos e, portanto, seguimos suas diretrizes. Para aditivos, que são substâncias que vamos adicionar ao óleo básico para proteger melhor a máquina, proteger o próprio óleo básico ou dar propriedades especiais. E então vamos saber qual será o limite deles. O que acontece com os aditivos? Os aditivos vão se esgotando. Se forem antioxidantes, é porque estão interrompendo processos de radicais livres. Se forem aditivos de extrema pressão ou antidesgaste, é porque reagem quimicamente com a superfície para proteger, além de formar uma película mais resistente do que o ferro. Se forem aditivos detergentes ou dispersantes, então eles vão se ligar à fuligem e impedir que ela grude nas paredes do motor de combustão interna. Em poucas palavras, o conteúdo de aditivos no óleo lubrificante está sempre diminuindo. Vamos pensar como na pasta de dente. Cada dia que usamos, temos menos pasta de dente. Então, quais são os limites que a ISO propõe para a gente? O limite de precaução, o ponto alfa ou linha de base é de 10% e o limite crítico é de 20%. O que eu mais quero trazer para este congresso são bases técnicas e ferramentas que sejam úteis para vocês depois de verem esta palestra. Não pensem que é preciso que os aditivos cheguem a zero para que ocorra um dano. Na verdade, numa empresa que é líder mundial na fabricação de aditivos, como a Lubrizol, tem um artigo em que mostrava
que quando o nível de aditivos é reduzido em 40%, começa a aumentar o desgaste, a oxidação, a mudança de viscosidade e acidez do óleo. Então, aqui já temos um dado, uma informação valiosa que vem da ISO. O limite de aditivos, o ponto alfa, é de menos 20%. E o que acontece com o básico, que é o corpo principal do óleo? Aqui também temos claramente os limites de variação de viscosidade para óleos industriais, mais ou menos 5 e mais ou menos 10%. E aqui temos os limites para os óleos automotivos. O limite de precaução superior, mais 8%, e o limite crítico, mais 15%, e os limites inferiores da viscosidade, que é a propriedade mais importante e relevante de um óleo, menos 4 e menos 8%. E o que eu quero dizer? Está tudo escrito. Os limites de oxidação também estão perfeitamente claros. E a letra C, a contaminação do óleo, é um fator crítico para a confiabilidade, pois existem novos padrões que vão definir qual deve ser esse conteúdo de partículas. O padrão ISO 12669 nos orienta com fatores de ponderação para estabelecer qual é o objetivo de limpeza para um sistema hidráulico. Não é o que um fornecedor de lubrificantes ou de filtros acha que deve ser. Isso já está perfeitamente normatizado. Então, recomendo muito que vocês deem uma olhada nisso. E para o restante dos equipamentos, para turbinas, para compressores, para caixas de engrenagens, para transmissões, a meta de partículas ISO também está estabelecida no padrão ISO 14830. Outro inimigo que temos, ainda falando sobre contaminação, é a água. E ela está por toda parte. A água faz com que o óleo oxide mais rápido, que forme ferrugem na máquina, que os aditivos se percam mais rapidamente. Temos aqui um depoimento da Tinken, onde a vida útil cai em mais de 90% por causa de uma quantidade mínima de lubrificante, apenas 0,05%. E são 500 partes por milhão que já fazem a vida útil do rolamento cair mais de 90%. A água, em todas as suas formas, seja livre ou emulsionada, é extremamente prejudicial. E aqui estão os limites de água para óleos de turbinas, para óleos hidráulicos, para óleos de engrenagens, em partes por milhão. Por isso, em um bom programa de análise de óleo e conhecer esses limites vale ouro. Quando analisamos 99% dos relatórios de análise de óleo no mundo todo, percebemos que a maioria deles não inclui limites definidos, linha de base nem ponto alfa de referência. Portanto, quando o usuário recebe o relatório de análise, ele não sabe o que fazer, não sabe o que significa. Se tem 300 partes por milhão de fósforo, e daí? O que isso quer dizer para ele? Mas se ele souber qual é o teor do óleo novo, esse é o ponto alfa ou linha de base. Se você sabe que o limite crítico é 20% abaixo, conforme a ISO, e o segue corretamente, seus resultados serão mais confiáveis. Se o óleo novo tem 500 e o usado tem 300, então estamos abaixo do limite crítico e, portanto, teremos que tomar uma ação. Conhecer os limites é ouro puro, vale muito, e a maioria dos relatórios de análise não traz essa informação. O mesmo vale para o desgaste. Em uma análise de óleo, vamos conseguir saber quais partes da máquina estão se desgastando e em qual quantidade. Vamos saber se há desgaste de ferro, cromo, cobre, estanho, níquel, entre outros. Isso é o que a análise de óleo nos mostra. E também temos os dois métodos para determinar os limites. Tanto pela ISO, que define o limite crítico como a média, e mais duas desvios padrão. Um desvio do limite de precaução, e coincide com os limites propostos pela STM 7720. Então, temos uma coleção de dados. Podemos determinar perfeitamente quais são os limites de desgaste que existem na maquinaria. Então, como vocês podem ver, abordei esse tema muito rápido. Está tudo escrito. No entanto, há enormes áreas de oportunidade nos relatórios de análise de óleo e em muitos países. E quais são essas áreas de oportunidade? Não se inclui o ponto alfa ou linha de base. Com isso, o usuário não tem a menor informação de como está o óleo atual.
Muitas vezes não se inclui nos limites de precaução nem nos limites críticos. São poucos. De 10 relatórios de diferentes fornecedores, talvez haja um que inclua limites sugeridos, mas a maioria não faz isso. Agora chegamos à parte mais interessante. É aqui que a inteligência artificial realmente entra em cena. O principal ponto de melhoria nesses relatórios de análise está nas ações recomendadas, que muitas vezes são limitadas, pouco detalhadas e deixam de oferecer orientações práticas para a tomada de decisão. Se temos um óleo contaminado, a recomendação geralmente é filtre-o. Se houver um desgaste no limite de precaução, continue monitorando. É isso mesmo que vocês ouviram, e quem está me ouvindo agora sabe disso perfeitamente. A recomendação feita depois que se recebe o relatório de análise de óleo deixa muito a desejar. As críticas, os comentários são contundentes. O que deveria ser? Conhecer o ponto alfa ou linha de base, ver como estão os aditivos, como está o básico, como está a contaminação, como está o desgaste. Mas o mais importante é entender qual é a causa raiz de uma falha para poder eliminá-la. E aqui eu compartilho um caso e onde entra a inteligência artificial. Temos 600 litros de um óleo para engrenagens em uma transmissão. O ponto alfa ou linha de base nos dá a seguinte informação: sem essa linha de base, não existe nenhum programa de análise de óleo que possa ser considerado sério. A gente sempre precisa conhecê-la. 567 partes por milhão de fósforo, certas características do aditivo antiespumante de silício, o número ácido e a viscosidade. E nos dá a informação da última amostra de uma tendência. Nos mostra que temos menos fósforo, obviamente, 525 partes por milhão, um certo número ácido, uma viscosidade que teve um leve aumento, a oxidação do óleo, o conteúdo de partículas ISO, o teor de água e o desgaste de ferro. Também nos dá a informação histórica de que tivemos um desgaste de ferro nas últimas 4 amostras do ano passado, em partes por milhão de 11, 22, 33 e 44. Então, o que recomendamos fazer com o óleo? O que recomendamos fazer com a máquina e alguma ação adicional? Isso que vocês estão vendo aqui já é muito mais do que normalmente se apresenta em um relatório de análise. Por quê? Porque está organizado em categorias: aditivo, básico, contaminação e desgaste. É muito comum que os relatórios de análise de óleo estejam completamente bagunçados, assim como este cubo mágico, que é a mensagem que queríamos passar. Está tudo misturado. Tem uma empresa que, por ética, jamais diremos qual é, mas ela escreve metais de desgaste, ferro, cobre, cálcio, fósforo, silício. Está incluindo os aditivos como se fossem metais de desgaste. É uma empresa líder global do setor que atua. Relatórios de empresas líderes em lubrificantes confundem tudo. Eles têm a viscosidade, depois a porcentagem de água e, por fim, o índice PQ, que é o desgaste. Geralmente é um caos. A metodologia ABCD visa organizar tudo perfeitamente. Como são os aditivos e como é a base. Isso nos diz como está o óleo, como está a poluição. Bem, sabemos como é o inimigo. E no final, como é a máquina. E é isso que está sendo feito neste formato de relatório. Tudo está em ordem, o aditivo. Qual é o ponto alfa ou linha de base? Qual é o limite de precaução? Qual é o limite crítico? Qual é o status atual? E como agora temos os parâmetros bem claros, podemos dizer se cada parâmetro, aditivo, viscosidade, oxidação, etc., está no código verde, amarelo ou vermelho. Entendendo o vermelho como uma ação imediata, estamos fora dos limites, amarelo como precaução e verde como estado normal. Vamos agora fazer uma analogia com a essência desta apresentação. Isso é como o relatório de análise de sangue que recebemos.
Todos nós aqui costumamos fazer exame de sangue, recebemos um relatório e, bem, NPI. O que significa NPI? Não pense mal, não tenho informações. Ei, a bilirrubina está fora da faixa. E o que isso significa? Então ficamos presos lá. Já recebi o relatório. Coloque-se no lugar de um usuário de óleo lubrificante. Receber um relatório com nomes estranhos. Sim, BN, número de base, número de acidez, índice, PQ, ferrografia de leitura direta. Receber um relatório com nomes estranhos. E então, de que isso vai lhe servir? Para entender o que está acontecendo, para ver a saúde do petróleo, a saúde do seu ativo e, se houver algum problema, como você vai eliminá-lo. E é justamente aqui que damos o salto do enfoque clássico da análise de óleo, que por si só tem várias áreas de oportunidade, como acabei de comentar, para a nova divisão, onde colocamos aqui o logotipo da tribologia. Os astros se alinharam novamente e, claro, tudo acaba em IA, a inteligência artificial. Então isso vai potencializar muito. Tudo que vem a seguir aqui foi gerado por inteligência artificial. E aqui está a ação. Só o pouquinho que vocês vão ver em vermelho nos próximos slides está escrito ou tem uma área de oportunidade. Todo o resto está perfeito. O caso é apresentado. Aqui a ferramenta utilizada foi o ChatGPT e alimentamos diretamente com o estado do óleo. Damos o ponto alfa ou linha de base. Alimentamos o sistema com isso. Informamos como está o óleo usado e, automaticamente, lembrem que as recomendações típicas são críticas. Vamos ver todas as recomendações que ele traz rapidamente, por causa do tempo que temos. São 18 páginas de recomendações. Ele nos mostra o teor de partículas, que está muito alto comparado com o objetivo oficial, que é 17, 15, 12. Ele já sabe disso. Automaticamente, ele já sabe qual é o. Lembram que eu compartilhei com vocês? Eu mencionei isso bem rápido por aqui. Os limites ISO que não foram inseridos aqui, os oficiais de teor de água, já estão sugerindo qual é o teor de água no óleo para engrenagens: 12 partes por milhão. Já está identificando perfeitamente que o silício aumentou, cuja razão é que está entrando terra ou vem de um selo. Já está identificando que o fósforo foi reduzido em 7,4%. E isso indica as prováveis causas. A única palavra errada, se quiserem chamar assim, foi precipitação. Deveria ser reação química. Todo o resto está perfeito. O número ácido diminuiu, o que é realmente incomum. A viscosidade aumentou e, como conhece os limites de viscosidade, a variação foi pequena, mas está sob controle. Incrível, pois o óleo pode ser recuperado, são 600 litros. Resposta positiva. E o que precisa ser feito? É preciso descontaminá-lo. E propõe perfeitamente o que deve ser feito: eliminar a água livre até 150 partes por milhão, reduzir as partículas, não modificamos as palavras. Deixamos exatamente como o ChatGPT forneceu a informação para 17, 15, 12, inclusive nos dá sugestões do que precisamos fazer para evitar a entrada de contaminantes. Colocar, melhorar a respiração, melhorar os selos e os procedimentos. Nos diz o que devemos fazer no primeiro dia: instalar um respirador com dissecante, que é a recomendação de especialista que sempre fazemos. Aqui ele já coloca isso automaticamente. Cuidar muito para que não haja contato com um selo de silicone, para evitar que seja outra fonte de entrada de silício. Está nos recomendando como vamos desidratar, inclusive com o equipamento de desidratação a vácuo de 26 libras de desculpe, polegadas de mercúrio, a vazão que sugere o tamanho do filtro. O beta é um beta de 10, que é a micragem. Tudo isso nós não dissemos para ele. É a micragem correta e depois um de micragem menor para poder chegar a um nível de 17, 15 e 12, que é a meta oficial da ISO. Ele nos dá o tempo que precisamos ficar filtrando. O teor de água por K. Fischer,
que é o correto. Correção das causas. Vamos blindar com os filtros espirais com dissecante. Vamos lavar o óleo que está lá. Nos orienta sobre como devemos fazer o bypass e até instalar armadilhas de ferro. A variação aceitável que temos. A meta de 7, 15 e 12 as partes por milhão. A variação dos aditivos como um resumo. Identifica que o ferro tem um desgaste maior do que deveria, que de fato estava em vermelho, se eu voltar estava fora dos limites, estava fora de 2 sigma. E então nos diz, o que vamos fazer com esse desgaste tão grande? Identifica que está fora da especificação e nos dá muitas páginas a mais sobre o que fazer, o que determinar. As letras vermelhas são as únicas que precisam ser corrigidas. Todo o resto é perfeitamente bem feito. Bom, e ainda nos dá, gerado pelo mesmo chat GPT, causas do desgaste abrasivo, o que ele encontrou, causas da corrosão mais abrasiva, além de cavitação, microdisseminação, falhas de rolamento de oxidação. Ele está nos dizendo como se manifesta, qual é a causa e qual é a solução. Bom, então o que eu quero te dizer? Definitivamente o mundo já mudou. O mundo já mudou e o nível de conhecimento que temos vai ser potencializado enormemente com a inteligência artificial, só que é preciso ter muito cuidado. Aqui chegamos a uma conclusão 99,9% correta, com uma recomendação do que fazer em nível de super especialista. Mas, o que acontece? Se a ferramenta de inteligência artificial for usada por uma pessoa sem experiência, no momento da interação, ela vai chegar a conclusões completamente erradas, obviamente. Mas se a pessoa tem conhecimentos medianos, o resultado provavelmente será aceitável, mas não tão confiável. Mas se um SME, um especialista no assunto, se realmente um expert na matéria, obviamente, tiver uma especialização em inteligência artificial, aí não tem limite, porque poderíamos ir ainda muito mais a fundo nesse relatório e, em vez de dar aquelas interpretações críticas clássicas ou recomendações de 3, 4, 5, 10 linhas. Aqui poderíamos chegar a 50 páginas de recomendações perfeitamente fundamentadas. Então, senhoras e senhores, a inteligência artificial é como um tsunami. Não vale a pena ir contra ela. O melhor é pegar a prancha de surf e subir na onda. Por quê? Porque o mundo já mudou. Então, recomendo fortemente que vocês busquem um alto nível de treinamento, um treinamento bem aprofundado em inteligência artificial. E aí, se vocês forem especialistas, vocês sabem, isso veio para mudar o mundo. Bom, estamos à disposição de vocês no grupo Tecnosis para treinamento e consultoria em lubrificação, certificação de plantas, certificação de pessoas e, realmente, somos especialistas em análise de óleo. Muito sucesso nesse congresso da Fractal e um grande abraço a todos.